Sejam bem-vindos, mais um ODCast no ar. Estamos aqui, ó, com um convidado especialíssimo hoje. A gente vai falar sobre vários assuntos, eu tenho certeza que vai te interessar, porque é assunto para prosperidade da sua vida, hein? Para dar aquela mudar a chavinha aí da sua cabeça, da sua energia, enfim, muita coisa bacana. Antes eu quero agradecer demais a audiência de vocês sempre, né? E lembrar que quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para você receber aí as notificações sempre que tiver um vídeo novo, né? Gostou do nosso conteúdo? Compartilha aí com seus amigos e eu tenho certeza que cada dia mais vai crescer porque a gente faz esse podcast para você que acompanha a gente. Gente, eu tenho hoje aqui uma pessoa que faz muito tempo que eu queria trazer aqui. Ele é meu amigo, a gente já se encontra aí pelas emissoras, né? Já tá na televisão há muitos anos. E assim, é um cara extremamente espiritualizado, é um guru de muitos artistas, inclusive eu adoro as palestras dele, né? E hoje nós vamos falar de uns assuntos bacanas. Ele é escritor, tem aqui os livros que eu vou falar já já. Olha isso, ele é pós-graduado em neurociência e comportamento. Ele é terapeuta transpessoal, é escritor, porque já escreveu vários livros. Aliás, tem um currículo imenso aqui que se eu for ler, eu vou ficar meia hora lendo aqui. Seja bem-vindo, William Sanches. William Sanches, guarde esse nome. Todo mundo conhece, quem não conhece, guarde esse nome. William Sanches. Obrigado, Rogério. Cara, que bom ter você aqui. Eu gosto muito de você e a gente sempre conversou muito, né, nas emissoras e aí nos bastidores. E eu gosto muito da tua alegria, da tua luz, desse alto astral. E é sempre a mesma pessoa, tanto na frente das câmeras quanto atrás das câmeras, né? Que bom, né? Isso é muito bom. É igual na frente e atrás. A gente sabe com quem a gente está conversando, né? Verdade. Cara, tem tanto assunto para falar aqui, né? Pode falar que você Porque quiser. me mandaram tanta coisa aqui, porque é isso, você tem uma... Ah, meu Deus, uma vastidão aí, né? Primeiro vamos falar dos livros, né? Tem 2 livros que você trouxe aqui. Esse aqui é Em Mim Basta. Esse é o meu livro mais recente, Em Mim O Poder Basta. de Pular Fora Quando Nada Mais Faz Sentido. Isso pra tudo? Para tudo, porque esse livro aí, ele é uma conversa que eu faço, uma conversa terapêutica com as pessoas, porque a gente tem muitos padrões que constroem a nossa realidade. Então, seja no relacionamento, ou seja num trabalho, ou em algum lugar que as pessoas elas não estejam felizes naquele momento, a gente tem que ter um poder de pular fora quando nada mais está fazendo sentido, né? É tão triste quando a gente vê uma pessoa no trabalho ou no relacionamento, ou às vezes até numa amizade, que não quer mais, não faz mais sentido, mas está ali insistindo porque não tem nem coragem de sair daquilo, né? Então, eu acho que no momento que a gente está vivendo, a gente não tem mais tempo a perder de nada na vida. Então, assim, não tá fazendo sentido. Não é o pular fora no sentido de abandonar, não é isso. Sabe quando aquela crença limitante, aquela verdade absoluta não tá mais te levando pro lugar que você quer? E aí você fala, não, pera isso aqui, eu vou mudar a minha vida a partir de agora, mudando minha rota. Então, é um livro que ajuda você a sair daquelas crenças que te limitam. Por isso que na capa tem esse fósforo que se então retira. Eu vi aqui, esse porque fósforo ele se retira porque e aí para de queimar. É uma analogia bacana, né? Porque se deixar tudo como está, ele vai queimar vai embora. Até o fim. E esse teve coragem de pular fora. Teve coragem de pular Você sabe que às vezes na nossa família a gente tem que ser esse fósforo aí. Porque você tem uma família que está num padrão. Aí a vida inteira te educam naquele padrão, ou para o dinheiro, ou para qualquer campo da tua vida, e aí falam assim, ó, dinheiro não traz felicidade, aí você precisa sofrer para conquistar alguma coisa, você precisa, dinheiro é com o suor do rosto, você precisa, e sai, vamos todo dia pra guerra e tal. Aí você tá naquele padrão, você acha que aquilo é normal. Porque todo mundo que está à tua volta fala aquilo. Exato. Então você não se questiona. Chega um determinado momento, você tem que ter essa coragem de olhar, que eu falo às vezes, que é olhar além da moldura. A gente olha muito para dentro do quadro, né? A gente não olha além da moldura. Então a gente precisa olhar um pouco além da moldura e ver o que está em volta. Eu só fui prosperar na minha vida quando eu olhei além da moldura. Olha, porque eu sou de família de pais que a gente trabalhava na feira. Meu pai vendia peixe na feira. Então às vezes, eu trabalhando na feira, eu escutava meu pai falar assim. Eu falava, pai, quero estudar, quero fazer alguma coisa. Aí meu pai dizia assim, filho, mas pobre não estuda, é difícil estudar. Porque era a realidade dele. A realidade dele, exato. Agora, já pensou se eu ficasse lá e falava, mesmo, meu pai falou. Eu não ia ser esse fósforo que saiu e rompeu uma barreira. Você falando isso, eu tenho um exemplo também, porque eu fui criado no interior, né? Com a minha avó. Qual cidade? Maracaí.
É 470 quilômetros de São Paulo. É próximo ali de Assis, Presidente Prudente, aquela região. E lá é o seguinte, minha família, na época, né, todo mundo trabalhava na roça, trabalhava na coisa e tal. Então, era exatamente isso. Na cabeça das pessoas, quando você fala, puta, eu quero sair, eu quero fazer tal. Não, imagina, porque você tem que ficar aqui, ó. Você tem que arrumar um emprego aqui na usina, registrado, sim, que tem 13º, você ter o férias. seu futuro garantido. E aí, quando eu saí de lá e vim embora, não foi nem para São Paulo, foi para Santos, enfim, comecei a trilhar outras coisas, todo mundo falava que eu era louco. Sim. Mas você é louco. Imagina que aquela tua família toda tem um padrão que para elas é a verdade. Exato. Às vezes a gente fala crença limitante, às vezes a gente fala verdades absolutas. É a mesma coisa. Tá. Porque quando a gente tem uma verdade dentro da gente, a gente acha que é aquele universo. E quando eu saio daquele universo e eu conto para as outras pessoas, as pessoas vão me achar maluco. Né? Eu tenho uma história que um dos meus livros eu conto, que é de um aquário. E tava todos os peixes felizes da vida, porque vinha o dono, colocava comidinha. Todos os dias tinha comidinha na hora certa, tinha bomba de oxigênio e tal. E tinha ali um ralo que trocava a água, ia pro esgoto a água que não servia mais. E um dos peixes começou a pensar assim, pera um pouco, deve ter alguma coisa além do que esse aquário aqui. E esse peixe, então, resolve um dia, numa noite, todo mundo ali dizendo pra ele, você é louco, não dá pra passar por esse ralo, é muito fino, você não sabe pra onde você vai morrer e tal. Ele se espreme todo e vai pelo ralo. E vai embora, cai no esgoto, cai no lago e vai embora. Pra resumir a história, ele chega num lago gigantesco, ele vê outros peixes, ele vê que existe uma vida muito melhor do que aquela que os amigos vivem. Ele resolve voltar para contar. Então ele faz todo o caminho de volta, vem voltando, e ele chega maravilhado. Ele conta para as pessoas, olha, eu vi um mundo muito maluco, peixes de várias espécies, tem um lago muito grande, isso aqui que vocês nadam é um lugar muito pequeno. Ele estava entusiasmado. Os peixes todos se reúnem, vê que aquilo está causando um certo constrangimento, um certo problema naquela comunidade que eles vivem, eles resolvem matar aquele peixe. Olha... Porque aquele peixe, ele estava falando contra o que todo mundo pensava. E a gente já viu na história, a gente já viu ao longo da história humana, isso aconteceu algumas vezes, né? Então, a gente, às vezes, é tido como louco, é tido como, não, tá maluco, vai quebrar a cara. Exato. E ainda fala assim, quando você quebrar a cara, você voltar, aí tem o dedinho, você vai ver que eu tinha razão. Te avisei, eu te falei. Então, esse é o poder de pular fora. Quando um padrão não fizer mais sentido pra gente precisa ir embora, sabe? A gente precisa olhar para outros ângulos, olhar para outras estradas. O mundo é muito grande, tem muitas ruas, muitas esquinas, muitas pessoas, muitas histórias. E que bacana, porque isso vale para tudo, né? Se você olhar, você fala, mesma coisa, você falou de relacionamento. Às vezes a pessoa tá num relacionamento porque ela aprendeu lá atrás que quando você você casou, você tem que viver 50 anos casado, mesmo que as coisas não dê certo, e mesmo que não... Sofrendo. Sofrendo. Mas né, e tal. E a pessoa acaba ficando ali, dois infelizes, né, durante esse período, por conta de não ter essa coragem de botar um ponto final. Ou pessoas que vivem ali um relacionamento tóxico, porque ficam presas. Às vezes não tem coragem nem de conversar, nem de ter um diálogo, nem de se comunicar. Porque o relacionamento, a base é a comunicação, né? Então, às vezes, os dois estão infelizes, mas não tem coragem de conversar. Falar assim, olha, peraí, eu não gosto disso aqui. Isso aqui que você me faz me deixa chateado, me deixa triste, me deixa isso, aquilo, outro. E a gente precisa entender que a base da comunicação é para tudo, seja no emprego, no trabalho, no relacionamento, principalmente. Se num relacionamento eu estou infeliz, eu vou me fazer feliz e vou propor a infelicidade para o outro. Só que às vezes o outro nem sabe que você não está gostando de certas coisas. Então a gente precisa, às vezes, falar para o outro. Só que como que a gente fala para o outro? Às vezes a gente aponta, você fez isso. Nós podemos trocar por eu sinto, eu me sinto, eu tô me sentindo assim. Então eu falo primeiro como eu me sinto, depois é que o outro vai lidar com aquilo, né? Imagina, tô vendo essa taça nossa aqui de água. Nós somos quase 80% formado de água. Exato. A água, ela tem as moléculas dela e essas moléculas todas se alteram de acordo... Se a gente começar agora a falar aqui palavras de gratidão, de amor, as moléculas da água serão de um jeito.
Se a gente começar a agredir essa água aqui, simplesmente Xingar, fizer um experimento, gritar. ampliar essas moléculas no microscópio, olhar as partículas da água, elas vão estar completamente diferentes. Falar, seu idiota, você não presta, você é burro mesmo, você não dá certo. A molécula muda. Então, um professor chamado Masaru Emoto, ele fez ao longo da vida dele inteira, esse japonês espetacular, já faleceu, e ele fez um trabalho chamado A Molécula da Água. Então, ele conseguiu, ele é fotógrafo também, pesquisador, e o que ele fez? Ele conseguiu congelar essa água, ele ampliava a partícula da água no microscópio e conseguiu fotografar. Então, a partícula da água que tem palavras de gratidão, de amor, eram de um jeito, cristais, pareciam cristais. E a partícula da água com ódio, com raiva, mudava, a mesma água. Olha. Então, imagina quando a gente está num relacionamento infeliz e dentro aqui da minha cabeça eu tô triste, eu tô chateado, dentro da minha cabeça eu tô amaldiçoando o outro. Ah, ele já chegou, acabou a paz na minha casa. Imagina como eu fico por dentro. Se a água se altera, imagina a água que tem dentro da gente. Que é 80%. Exato. Então, nós estamos adoecendo muito mais. O budismo tem uma coisa que eu gosto muito, que eles falam assim, quando você tem raiva, tem ódio, é como você pegar um carvão em brasa para atacar no outro. Quem se fere primeiro é você. Que você se queima, né? Isso é a raiva, é o ódio, é o melindre, é a melancolia, a melancolia não, desculpa, o melindre, né? O melindre é aquela coisinha assim, eu cheguei aqui no estúdio, o Rogério nem me cumprimentou direito, nem olhou pra mim, imagina, eu vim até aqui, não sei o quê. Esse é o melindre, é aquela pequena coisinha, sabe? Não curtiu minha foto, não respondeu meu comentário, não leu meu inbox. Isso é um melindre da atualidade, né? Não deu então, like. Então a gente precisa entender que muitas vezes esses melindrezinhos vão somando, fazendo uma somatização, como se fossem bloquinhos assim, daqui a pouco você tem um paredão, você tem um muro em torno da tua positividade, em torno da tua prosperidade que está te atrapalhando o tempo todo. Então lembra sempre da água. Olha. Abençoe a água. Inclusive no estudo, o professor fez o estudo da água que se faz uma oração, por exemplo. Se faz uma vibração ou se faz uma reza, chama como você quiser. Mas as palavras mudavam. Música clássica muda a molécula da água. Você falou disso e eu lembro muito da questão de quando você está vendo televisão. Minha avó ouvia muito rádio, né? Então eu lembro dela ouvindo, ela foi evangélica a vida inteira. Ouvia lá o programa do pastor dela e sempre... Tem aquele momento, olha, coloque o copo d'água em cima do seu televisão, do seu rádio. Vamos orar, toma essa funciona, água. Viu? Porque você mudou a molécula da água, você fez uma oração. Ainda mais se você associar ali a fé. Fé significa F de força e de espiritual, força espiritual. Então, fé é o que você tem aqui dentro. Não tem água benta, por exemplo? Né? Não tem, os espíritas têm a água fluidificada. Então, você pode ver que várias religiões têm a simbologia da água ali, fazem uso da água. E água é vida, né? Sem ela a gente não vive. Aí, tem o outro livro que é esse aqui, Quinta Essência, Lei da Atração Acelerada, que nós vamos falar também sobre isso. Esse é um best-seller. Maravilhoso, eu já adorei. Aliás, obrigado pelo presente, viu? Esse livrão é um livro de estudo. Você pode ler um pedacinho por dia, é uma linguagem super fácil. Tudo que eu estudei sobre lei da atração tá aí. Então, e aí eu quero também falar sobre esse assunto, a questão da lei da atração, porque todo mundo ouve hoje, eu ouvi muito falar da lei da atração. Tem vídeo no YouTube, tem aquela coisa, a lei da atração, você faz, tem o filme, tem isso, tem aquilo. A gente sabe que em tudo, né? Existe algumas coisas também que o povo começa a fazer um folclore em cima do negócio. Tem muita loucura na internet. Exato, muita loucura. Então, assim, como é que funciona a lei da atração? Olha, quando eu comecei a estudar a lei da atração, eu falei assim, eu preciso fazer um material rico sobre a lei da atração e um material sério. Porque eu pesquisava, tinha muitos videozinhos assim, falando loucuras, ensinando técnicas, aperta a sua testa porque vai vir o dinheiro, põe o dinheiro embaixo do travesseiro. E as pessoas entenderam errado a lei da atração, o que eu tenho que ficar esperando. Então, eu vou revelar algumas coisas aqui que vai cair, muita gente vai falar assim, vai cair por terra aquilo que sabia sobre a lei da atração. Sabe por quê, Rogério? Porque eu acho que a gente não tem mais tempo a ser enganado, não tem mais tempo a perder. Verdade. Então, quando eu escrevi o Quinta Essência, são 5 sentimentos que eu trabalho, que se eles estiverem presentes na pessoa, bloqueando, não vai funcionar nada. Não vai funcionar a lei da atração, prosperidade e tal. Eu sou terapeuta, venho do consultório. Sim. Então, atendi muitas pessoas em consultório. Hoje eu não atendo mais, mas atendi durante muitos anos.
E eu percebi alguns sentimentos nas pessoas, e ela vinha, a vida estava travada, a vida não funcionava, num relacionamento, dinheiro, e tinha aquele sentimento. Aí vinha uma outra e falava, minha vida não anda, minha vida, desculpa o palavrão, minha vida tá uma merda, minha vida tá toda tá bosta, cagada, não funciona todo nada. Cagado, nada funciona, ai meu Deus. Então, aí eu via, tinha um sentimento ali. Então eu fui catalogando isso tudo ao longo dos anos. E estudando lei da atração e tal. Quando chegou em 2006, na verdade 2006 chegou no Brasil o documentário O Segredo e foi assim pro mundo inteiro. A Rhonda Byrne fez um trabalho maravilhoso, adoro ela, sou fã dela, tudo. E ela lançou o livro, O Segredo e o documentário, e ali ela apresentou para o mundo uma lei que até então era só conhecida dos antigos. Napoleão Hill já falava sobre lei da atração, sobre o poder da mente, né, sobre o padrão mental. Mas em 2006 ela vem e apresenta. Tá. Só que ela apresentou, ela não aprofundou os assuntos, né? E aí o mundo conheceu. E como as pessoas conheceram a lei da atração? Você pensa, sente, espera. E aí você recebe. Tá. E as pessoas começaram a fazer, não vinha, nada acontecia. Isso é uma bosta. Isso é mentira. É. Isso é mentira. Exato, Isso isso aí. até hoje as pessoas me encontram e falam, isso aí não funciona, não, isso aí é mentira. E aí eu falei, não, eu preciso estudar isso. O que está por trás da lei da atração que muitas vezes as pessoas não percebem e não se fala também? A lei da atração, ela é secundária. A lei primária é a vibração. Porque quando você vibra, e como você vibra, vou explicar o que é esse vibrar, é o que você atrai. Então, não é a lei da atração. A lei da atração é o que ficou mais famoso, né? Então, a lei da vibração não é famosa. Não. A lei da atração é. Então, se eu pensar, sentir, ficar esperando, a ordem que eu mando para o universo, para a vida, para Deus, chame-se como você quiser, é de que eu tô na escassez, tô na falta, porque assim, eu tô já esperando. E o que as pessoas fazem? Não focam no desejo delas e na realidade de vida delas. Elas focam naquilo que elas não querem mais. E uma das coisas que eu percebia muito em consultório chegava alguém reclamando do trabalho, reclamando do marido, reclamando do filho, reclamando da casa que morava. As pessoas colocavam 100% do foco delas na vida que elas não queriam. Que o que elas estão mandando de vibração para o universo? Mais daquilo. E todo sentimento negativo tem fome dele mesmo, ele é egoísta. Então, o medo, ele é egoísta. Então, ele quer mais sensações de medo que você tenha para ele se alimentar dele. Então, todo sentimento negativo tem fome dele mesmo. Que loucura. Olha quanta coisa em torno da lei da atração. Então, vamos lá. Por exemplo, se a pessoa tá ali, um exemplo, tô sem dinheiro. E aí eu falo, meu Deus, tô com medo dos boletos estão chegando, eu tenho que pagar. Exatamente isso que você tá vibrando. Estou sem dinheiro. E agora o que eu vou fazer? Então, peraí, o que eu quero? Eu quero ter dinheiro, né? Eu vou fazer a lei da atração. Eu tenho que pensar, sentir e esperar. Teoricamente é isso. Só que aí, penso o quê? O que eu quero então? Eu quero dinheiro para pagar os boletos. Só que quando vem na questão do sentir, o que eu sinto? Que eu tô fudido, que eu tô sem dinheiro e que o boleto está chegando, não é isso? Então é mais ou menos quando você diz assim, eu quero dinheiro, você já não tá com ele. Você já tá na escassez, percebe? Porque você diz, eu quero o dinheiro. Não é... eu quero ficar rico, né? Você está no dinheiro, você é a prosperidade, você é a abundância. Então, quando eu falo do boleto, isso eu não estou dizendo que é para você esquecer tudo isso, não. Você tem que ter foco na vida. Sim. E troque o boleto por bênçãos. Então, assim, não fica com raiva porque você pagou a conta de luz. Escreve na tua conta de luz assim, obrigado. Gratidão por essa conta. Se você pagou é porque você teve a luz essa pra luz, usar. Tem internet, ligou teu Wi-Fi, ligou televisão, o modem, carregou teu chuveiro celular. quente, carregou o celular. E aí, toda vez que você amaldiçoa aquilo, você está numa vibração péssima. E aí você vibra na escassez. Então eu vou agradecer. Então, bênçãos a pagar. Faz uma caixinha de bênçãos a pagar. Isso muda a energia da tua casa. Veio o teu condomínio, ao invés daquela pasta que você odeia de contas a pagar de boleto, coloca bênçãos pagas. Porque é uma bênção ter um condomínio pago, ter um celular pago, ter o teu cartão de crédito pago. Bênçãos, você já mudou a tua vibração. Um exercício simples para você fazer no teu dia a dia. Uma outra coisa é, se você está focando no problema, na falta, naquilo, mais disso vem para a tua vida, porque é isso que você está atraindo. Nós somos um imã. Nós somos um imã humano.
Então, um ímã humano atraindo tudo aquilo que eu penso, sinto e vibro. Vamos trocar ímã por impressora. Nós somos uma impressora imprimindo no dia a dia tudo aquilo que a gente pensa, sente e vibra. Por quê? Por que eu falo pensa, sinto e vibro? Porque o pensamento está conectado com o meu sentimento. Sim. E se eu estou sentindo agora medo, muito medo, eu estou vibrando. Lembra da história da água? Sim, as minhas moléculas se alteram, os átomos, eu vibro e emito uma onda. A gente acha que a gente acaba na pele, nós temos uma energia. Antigamente se falava aura. Hoje eu gosto de falar de assinatura energética, que é mais moderna. Sabe por quê? Nós não vamos no cartório e colocamos uma assinatura e aquilo nos representa. O Rogério tem uma energia. O Rogério tem uma energia em torno dele que é a assinatura que representa ele, porque essa energia em torno de você é o que está te conectando com tudo que você tem na tua vida. Você pode ver que quando a pessoa acorda de manhã e ela já diz assim, putz, meu carro é velho, que bosta, vou ficar no trânsito, a gasolina tá cara. O teu dia vai se arrastando de mais coisas assim. Verdade. Ainda te aparece alguém que te dá um golpe, que te rouba um dinheiro naquele dia. Seu carro quebra, fura o pneu no meio do caminho. Você está mandando essas ondas eletromagnéticas para o universo. O universo está o tempo todo se conectando com a gente com energia. Você sabe que eu contei uma história outro dia? Você falou disso, eu lembrei. Que tem muito a ver com isso. Eu contei, eu acho que no meu Instagram. Eu fiz uma viagem de final de ano. Eu, a Camila, o Adilson, meu amigo, e a mulher dele, a Dani. A gente ficou num condomínio lá em... como é que chama? São Sebastião... Caraguatatuba. Lá em Caraguá. Cheguei lá, tá todo mundo feliz, tá? Um amigo nosso precisou voltar para São Paulo. Eu falei, eu vou te levar até a rodoviária. Quando eu estava indo para a rodoviária, começou um temporal, um dilúvio. Caiu uma chuva absurda, um monte de rua alagada, meu carro é baixo. Aí eu lá passando, ainda falando pra ele, Orante, meu Deus do céu, o carro vai ficar alagado aqui. Eu não deveria ter trazido você. Mas aí eu andei, entrei numa rua, outra, ele falou, eu falei, não, relaxa, cara, dá tudo certo. E fui. Consegui deixar ele na rodoviária. Quando eu saí da rodoviária, começou a chover mais e começou a alagar mais. Num determinado momento, eu entrei numa rua, tentando desviar, fiquei preso. E começou a água a subir. Coincidentemente, essa rua que eu tava é uma rua que tem a ruazinha de um lado, tem um canal no meio, que é tipo um rio, e a outra rua do outro lado. Esse rio transbordou. E eu tava ali. E eu, gente, o que eu faço agora? Dentro do carro, a água subindo. Eu liguei pro pessoal que tava na casa, falei, gente, tô preso aqui. Eu liguei por vídeo, todo mundo, meu Deus, falei, a água tá subindo, mostrava, sai daí. Eu falei, não tem como. Tinha um caminhão na minha frente que era um guincho. Eu falei, se a água subir demais, eu dou um toque no cara, dou um dinheiro pra ele baixa a rampa do guincho, eu subo no guincho, fico em cima do guincho, que é alto. Foi isso. Resumo da história. Aquela enxurrada, a chuva tal, a chuva passou e eu falei, pronto, vou embora. Fui embora. Quando eu cheguei lá, eu notei que a placa do carro tinha ido embora com a enxurrada. Perdi a placa do carro. De onde eu tava, que eu perdi a placa, eram uns 15 quilômetros do condomínio que a gente tava. Ok. O carro começou a ferver, porque entrou água não sei aonde, deu pau, enfim. Resumo da história, eu falei, meu Deus, agora... Como é que vai voltar sem placa? Vou voltar sem placa, não dá, o carro quebrado não dá, vou ter que trocar isso aí, vou ter que gastar um dinheiro. Eu falei, mas também é o seguinte. Aí todo mundo, poxa vida, né? Eu falei, mas gente, só acontece isso porque eu tenho o carro. Exato. Então tá tudo certo, depois eu pago e tal. Chamei o guincho pra ir embora de guincho. O guincho chegou, eu subi no guincho, quando eu tava saindo do condomínio, tinha um monte de placa pendurada, juro por Deus, na porta do condomínio, minha placa tava lá. Ela saiu boiando no mar, os surfistas acharam. O pessoal foi pegando. E levaram, por algum motivo, tava ali. Ninguém sabia que eu tava ali no condomínio, mas a placa tava ali. Ela veio até você. E aí eu fui embora com a placa. Quando eu parei o carro na concessionária pra arrumar lá, que eu falei, vou ter que gastar, a peça que precisava arrumar tava na garantia, que eu já tinha feito revisão, não paguei nada. Resumo da história, não paguei, achei a placa e tava tudo certo. E como era a tua vibração naquela hora? Não era de amaldiçoar? Não era de xingar? Não. Porque isso só ia prejudicar a sua situação. Porque eu falei, já aconteceu. Ah, tô aqui, tô curtindo o Réveillon, tá tudo certo, vou embora, vou embora de guincho. Não vai dirigindo? Não vou dirigir, não vou gastar gasolina, depois... E acabou, e é isso. É muito legal essa coisa da vibração. A gente sempre ouve falar, as pessoas sabem que precisa, né? Ah, eu tenho que vibrar. Agora, a minha pergunta é, porque muitas vezes a pessoa ouve falar, tá bom, então eu já sei que se eu ficar amaldiçoando, se eu ficar vibrando a coisa da escassez, né, Natal, não vai funcionar. Como mudar isso? E por que eu tô te perguntando isso? Porque
é meio comum, eu vejo isso pelo meu trabalho. Eu chego lá na Gazeta para trabalhar. Bom dia, pessoal. Bom dia, né? Pô, ainda segunda, né? Segundona é difícil, né? Segundona é foda, né? Falta muito pra sexta? Podia ser sexta, né? É sempre isso. Todos Sim. os dias você ouve o tempo inteiro Sim. isso. Mas ainda bem, daqui a pouco são 4, daqui a pouco é 6. Aí eu vou... É essa coisa de, sabe? Então, se isso é uma coisa tão comum do dia a dia, como mudar isso? Eu dei aula um tempo e aí tinha na sala dos professores que falavam assim, tomara que não tenha aluno hoje. Tomara que não tenha vindo ninguém. Ou seja, você saiu de casa para dar aula, você se arrumou, você foi para a escola, você não quer que tenha você ninguém? foi para a faculdade, você chega lá, você fica torcendo para não ter vindo nenhum aluno. Então a energia que você está mandando não é tão boa. E isso que você falou é um exemplo muito legal, porque no colégio mesmo eu ouvia professores dizendo assim, a gente ganha pouco, nossa vida tá uma porcaria. Nossa, hoje é dia do pagamento, meu dinheiro caiu, não deu para nada, bateu lá na conta. E eu mesmo, naquela época como professor, eu conseguia trocar de carro, ganhando o mesmo salário que todo mundo. Então, meu dinheiro, ele multiplicava. Por que que isso tem tanta influência no nosso dia a dia e como mudar, respondendo a tua pergunta? É treino. Se você aprendeu assim com padrão, com um grupo de pessoas, tá tudo bem. Não importa o que você fez até aqui, importa o que você quer fazer daqui para frente. Então, se daqui para frente eu quero prosperar, ter mais abundância, ter uma vida mais positiva, eu tenho que treinar. Então, a nossa mente treina igual o nosso corpo treina. Então, se eu vou para academia para treinar, fazer exercício, estar cada vez melhor, por que eu não treino a minha mente? Então, por exemplo, veio um pensamento de começou a chover que bem o que as pessoas falam? Justo agora que eu ia sair. Agora, exato. Não, mude a tua frase para que bom que está chovendo, vai limpar o ar, vai embora a poluição, as plantas, né, começa a trazer positivo, vão agradecer essa água, tá tudo bem, que bom. E daqui a pouco a chuva vai passar e eu saio para o meu compromisso. Eu já mudei totalmente a minha frequência, a minha sintonia, meu jeito de falar. Isso muda o jogo, isso muda a vida de alguém. Se você começa a reclamar mais ou agradecer mais, isso diz muito quem você é. Você pode ficar no time da reclamação. Vamos imaginar que de manhã, todos os dias, você tem 2 times para jogar. E aí você levanta da cama e você está num vestiário. Aí tem de um lado o uniforme da gratidão e o uniforme da reclamação. Se você pega todos os dias e veste a camisa do time reclamação, o que é reclamar? O que é o sentido da palavra reclamar? É clamar 2 vezes. Não tem o futebol, não tem o gol, que é o replay. Então você vai ver novamente, né, o gol. Então, reclamar é clamar 2 vezes. E na Bíblia você tem a palavra clamar muitas vezes. Clamei a Deus, né? Porque é algo muito forte. Então, quando você reclama, você está mandando muito daquela energia com mais força. Então, se eu reclamo da falta de dinheiro, se eu reclamo do marido, se eu reclamo da esposa, se eu reclamo do filho, se eu reclamo da casa que está uma porcaria, se eu reclamo da chuva, se eu reclamo do trânsito, da cidade que eu moro, se eu reclamo do governo, se eu reclamo da sogra, você está mandando mais daquela informação e mais daquilo vem para você, porque só disso você vê, você só enxerga isso. Vou dar um exemplo muito simples. A gente é feito dos nossos padrões mentais. E é muito comum ouvir desde criança assim, homem nenhum presta. Exato. Homem nenhum presta. Aí você vai crescendo, homem nenhum presta, homem nenhum presta. Aí a moça tá lá numa fase de começar a namorar. Aí ela ouviu a mãe toda dizendo assim, as tias, tia véia, né? As tia véia. Aí o engraçado, aí você olha para as tia véia, pega elas como mentoras. Aí você tem aquela tia que fala assim, homem não presta. Homem é tudo safado. Toma cuidado porque, olha, só querem te usar. Aí você olha para a vida dela, você vê que experiência essa tia tem. Nem casou. Essa tia, ela não viveu um casamento, ela não viveu um namoro, ela não teve experiência, mas ela tá dizendo para mim que homem não presta, ela tá dizendo pra mim que casamento é uma furada, ela tá dizendo pra mim que homem só quer se aproveitar, mas ela, naquele olhar da vida, ela não consegue ter essa percepção. Mas aquela tia vai dizer isso tudo pra aquela moça. Quando ela sai, que tipo de homem que ela vê na rua? O que não presta, porque é nisso que ela acredita. Quando a pessoa diz assim, não dá pra se relacionar mais, ninguém quer nada sério. Quando ela diz ninguém quer nada sério, ela se inclui.
Porque ela tá nesse ninguém. Ninguém quer nada sério. O povo só quer bagunça. Então eu não acho ninguém. Então quando ela tá dizendo isso, ela tá mandando essa informação. E mais disso ela vê. Então ela sai, ela vê mais dessa situação. Você já viu pessoas que viajam para uma cidade? Aí elas chegam naquela cidade, ela viajou lá para São Roque, que é a cidade que eu nasci, também nasci no interior. Aí ela sai de São Paulo, que tá um estresse todo, ela vai para São Roque. Aí chega lá em São Roque, ela diz assim, ai, que delícia essa cidade, todo mundo simpático, todo mundo sorrindo. Nossa, não tem trânsito, deve ser uma delícia morar aqui. Não, porque se eu morasse aqui, eu ia ser feliz, porque São Roque é uma delícia morar, né, tal. Aí ela volta para a cidade dela. Daí ela fala assim, minha cidade é uma porcaria, é o trânsito que tá. As pessoas aqui são mal encaradas, não respondem nada no elevador, né? São fofoqueiros, não respondem bom dia e tal. A árvore aqui não é tão grande. Aí ela vai morar lá em São Roque. Passa 2, 3 semanas, ela já tá reclamando do trânsito, das pessoas, ninguém aqui faz amizade, pessoal antipático, ninguém responde no elevador. Será que o mundo ou a cidade não presta ou ela tem aquele universo interno? Vou te contar um segredo. Quando você vai viajar, você tá simpático. Sim. Você tá feliz. Sim. Você tá de férias. Você tá de folga. Então tudo é gostoso. Você vai, pega uma perua Kombi, vai lá pra Praia Grande, fura o pneu, não é uma festa? Todo mundo comemora, porque é legal. Você tá aqui, trabalhando, com o saco cheio, fura o pneu, você xinga uma semana inteira. Tudo é como nós encaramos a vida, é como a gente vai para a vida, né? Então a gente precisa olhar para dentro da gente e ver como a gente está encarando a vida. Se eu tô mais no time da reclamação, eu só tô mais no time da gratidão. Acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou vestir a camisa da gratidão, eu vou agradecer. Ah, mas não tenho nada para agradecer. Agradece seu café da manhã. Opa. Agradece seu pãozinho, seu café. A vida, né? Acordou. Milhares de pessoas não acordaram hoje. Não acordaram, exatamente. A saúde, porque se acordou e tá ali inteiro. Pegou seu WhatsApp, você pega teu celular de manhã, aí você confere os grupos da família, confere os WhatsApp, não morreu ninguém da tua família. Tá todo mundo vivo. Agradece a vida da tua família, porque muitas pessoas hoje acordaram, pegaram o WhatsApp e tinha uma notícia ruim. É verdade. Né? Morreu alguém que elas gostavam muito. Então, se milhares de pessoas morrem todos os dias, tem milhares de pessoas tristes porque perderam alguém. Então a gente tem muita coisa para agradecer. Eu faço um exercício de manhã. Quando eu acordo, eu começo a agradecer a partir do momento que eu tô. Então eu vou agradecendo a cama, o quarto, o cobertor, o travesseiro, o prédio que eu moro. Aí você vai expandindo, sabe? Então mais um dia de proteção contra o frio, contra a chuva, contra bandido. Então você vai agradecendo. Então você vai expandindo a tua energia para gratidão. E todos os dias me acontecem boas notícias, porque chegam mais boas notícias do que notícias ruins. Então, porque chegou aquela notícia ruim, então, é um problema, então como nós vamos lidar com ele agora? Então, a partir daquele momento, como eu vou lidar? Porque não é o que a vida fez de você, é aquilo que você fez do que aquilo que chegou para você. Se você ficar batendo, mastigando naquela tecla, falando mais daquilo, falando mais do problema, mais disso vem. Lembra do uniforme que você veste de manhã? É da gratidão ou da reclamação? É como você lida com a situação, não é isso? Então, e aí... Eu falo pra caramba, né? Graças a Deus. Nossa, caramba. E quando eu era criança, eu escutava assim, menino, você fala muito, você fica quieto, cala a boca, você fala demais. Imagina se eu tivesse ouvido. Eu também sou assim. Falavam pra você também. Também. Então a gente ganha a vida falando. Imagina se a gente fosse ouvir as pessoas falando. Então, quando você tiver um talento, você tiver um dom, e alguém mandar você calar a boca, ficar quieto, é aí que você tem que fazer cada vez melhor as suas coisas. Então, ó, tinha aqui a pergunta sobre os exercícios para estimular a lei da atração. Ah, tem vários, bem legais. Eu já dei alguns, né? É, isso que eu ia falar. Tem um muito legal que é assim, o cérebro ele precisa reconhecer algumas coisas. Tá. Então, quando eu quero alguma coisa, visualiza. Eu aprendi na física quântica que tudo é apenas possibilidade até se tornar consciente. Então tem gente que fala assim, eu quero um carro novo, mas não foi na loja experimentar, sentir o cheiro do carro, pôr a bunda no banco, lhe pedir para ligar o carro. Então você tem que tornar consciente da tua mente, do teu corpo, da tua vibração, que você quer aquilo. Então tudo é apenas possibilidade até se tornar consciente. Tudo nasceu antes, Rogério, do invisível. O mundo visível é criado antes no invisível. Tudo isso aqui, o microfone, essa tela, esse som, esse fone, tudo isso aqui foi criado antes no invisível. Alguém sonhou, alguém pensou e alguém vendeu. E que bom que tem pessoas vendendo. Essa câmera, esse celular que você está segurando aí agora, tudo foi vendido. E que bom que tem pessoas vendendo. E que o mundo vai girando, a prosperidade é justamente isso. Então, você quer o carro?
Pega uma fotografia de uma revista, recorta o carro e visualiza, deixa na geladeira. É isso que eu ia te perguntar. Tem gente que faz Onde isso, você né? olha, exato, quadro dos sonhos. Gruda ali, coloca no lugar e fica visualizando. Quadro dos sonhos, então, e visualizar. Se você não vê o quadro, quer um namorado bonito, faz uma lista de tudo que tem que ter no teu namorado. Porque se você coloca coisas muito assim, amplas, o universo não vai entender. Aí escreve lá no primeiro, quero um homem bom. Ué, namora o Papai Noel, um homem bom. Não, esse eu não quero. Tá, então escreve. O que é um homem bom pra você? Isso. O que é uma companheira bacana pra você? Então escreve. Ele tem que ser isso. Ele tem que ser bom. Abrir a porta do carro, ser gentil, me elogiar todo dia, ter alto, magro. Mas você tem que ser assim também, né? Porque você quer, né? Ele me elogiar todo dia. Mas você elogia também, né? Exato. Você tem que estar nessa vibração. Tem que ter a troca, né? Então faz uma lista. Isso chama-se fotografia em palavras. Tá. Você quer um companheiro, ele não tá lá na revista, mas faz a fotografia em palavras. Porque daí quando você sai, você vê a pessoa, né? Coloca tudo. Você se surpreende. Eu quero uma pessoa que seja espiritualizada, que respeite o meu trabalho, que goste de criança. Ou, eu não tenho vontade de ser pai ou mãe, então eu quero um companheiro que também tem esse desejo, para não ter os conflitos. Então coloca tudo na lista. Visualizar mesmo. Porque assim, visualizar, sentir, acreditar, mas trabalhar, se movimentar. Nenhum momento a lei da atração fala que as pessoas ficarem paradas esperando. Não, é ir para a vida, se preparar, estudar. Eu escrevi 25 livros. Cada livro que eu escrevi foi saindo melhor. Porque é treino. Sim. A primeira aula que eu fui dar, a primeira palestra que eu fui dar, eu tinha uma vergonha, porque assim, eu tinha medo de falar bom dia e ninguém responder. Sério? Eu tinha esse medo. Eu falei, não, mas se eu falar bom dia e ninguém me responder. Aí hoje as pessoas falam assim, o William fala bem. Nossa, quantas 1000 palestras eu dei gratuitas, né? Você, inclusive, já assistiu palestra minha. Sensacional. Então, aí a pessoa fala assim, nossa, ele fala bem, né? Nasceu com esse dom. Sim, tem o dom, mas você vai melhorando. Você treinou o seu dom. Treine, não desista. Então, quando a pessoa começa a fazer uma coisa e ela já desiste, ela não tem a chance nem de ficar boa naquilo. Você toca mal o piano. Tá, mas quantas vezes aulas você fez? Quantos treinos? Quantas horas você se dedicou? Meu pão não cresce, meu pão não dá certo, meu pão não funciona. Quantos pãezinhos você foi fazendo, aprendendo a temperatura do forno, a melhor farinha, o melhor fermento? Exato. Quanto tempo deixar a massa descansar? Então é treino. Hoje, amanhã, depois. E a gente vai treinando assim. Como diz o ditado, né? A prática leva à perfeição. E é isso. Praticar, praticar, praticar até que... Todos os dias. Fique perfeito. Você se assiste, você se vê na TV? Sim. Então, e quando você se vê, você não fala, podia ter falado aquilo. Nossa, muito. Aí eu fico, nossa, lá, aquilo eu não podia. A mão que eu fiz ali, o jeito que eu falei, nossa, se eu virar mais assim, eu vou corrigindo. Eu fico falando assim, eu tô gordo. Eu também. Eu também. Isso aí eu sempre. Já mudo, não, eu tô magro, eu tô saudável. Exatamente. Isso sempre, né? Você participou de retiros na Índia e Israel. E como é que foi isso, cara? Nossa, deve ser muito legal, né? Eu fui pra Índia em 2014 para 2015 e assim, eu aprendi muito na Índia, principalmente com as pessoas, né? Eu tenho uma história muito bonitinha de um rapaz que ele tava com uma pulseira assim, igual essas suas, igual essa minha aqui, e aí era uma pulseira muito diferente, que acho que eles tinham feito lá. E ele trabalhava ali no hotel que eu tava, e aí eu falei assim pra ele, puxa, que pulseira bonita, né? Aí ele foi tirando a pulseira assim, e fez assim, Olha. Aí eu fiz assim, não, eu comecei a ficar com vergonha, né? Porque eu não queria a pulseira, só tava elogiando. Ele, não, toma, pra você. Eu falei, não, eu só estou dizendo que a sua pulseira é muito bonita, tentei explicar novamente. Aí ele, não, mas toma pra você. Aí eu falei, não posso aceitar. Aí ele falou assim, pode sim, porque se você estiver feliz, eu também estou. Olha. Então, assim, com uma conversa simples, né? Que legal. Aí ele me deu a pulseira dele, eu tava com uma também, assim, de pedrinha, dei pra ele, o menino saiu todo feliz da vida. Então, não é? E às vezes a gente não vê no dia a dia que se você estiver feliz, eu também vou estar. Então, ensina muito isso pra gente, a simplicidade, a alegria, o sorriso das pessoas. Eu gosto muito da palavra entusiasta. Porque entusiasta significa Deus em você. E lá na Índia, eles sempre cumprimentam, né? O Deus que mora em mim, que habita em mim, cumprimenta o Deus que habita aí. Porque o Rogério tem um Deus que habita dentro dele, né? Então, isso é maravilhoso, a gente poder reconhecer no outro o que o outro tem de melhor, o que o outro tem para me ensinar.
Se eu olhar para o outro e só ver defeito, eu não aprendo com ele. Não gosto do jeito que o William fala, não gosto desse cara porque ele vende. Não gosto... Se você não gosta desse cara porque ele vende, você tá com a prosperidade errada. Você tem que dizer, que bom que ele vende. Bom, Porque se ele vende, ele tem uma empresa, tem os colaboradores, Gera tem emprego. o aluguel, tem imposto para o país. Exatamente. Né? Então, dependendo do produto que ele vende, aquilo vai ajudar muitas pessoas que compram. E você também vende, você também compra. E é isso que tá bom. Tá tudo bem. Então, peraí, eu não gosto disso aqui, mas o que eu posso aprender? Tem pessoas que eu não gosto de algumas coisas que elas fazem, mas eu aprendo, eu sei reconhecer coisas boas naquela pessoa. Peraí, essa pessoa tem coisas boas também. O que eu posso aprender com ela? O que ela tá me ensinando naquele momento? Então, a Índia ensina muito isso, assim, o espelho do outro, você ser um espelho, você respeitar o espaço. Então, num país com bilhões de pessoas, tudo muito aglomerado, muita gente, você vê que a individualidade, sabe, de cada um, você olhar para aquela coisa toda e falar assim, eu posso aprender não só na teoria, não só nos ensinamentos dos grandes mestres, mas com as pessoas do dia a dia, na rua, na saída das escolas, eu vi os meninos abraçados e sem medo, sabe, do preconceito, tudo, porque o preconceito tá nos olhos de quem vê. Exato, né? Exatamente. Quem assistiu aquele filme, o Comer, Rezar, Amar, tem muito essa visão da Índia, né? Que é a Índia, depois dessa coisa lá, aqueles templos que vai, como no filme, né? E não é só isso, né? Mas não é só isso, né? Eles investem muito nos templos, né? Eles doam muito, né? Os templos são muito lindos. Então, assim, eu tiro porque eu quero que o templo seja bonito. Então, a comunidade faz muito isso. Como que é, por exemplo, a gente, brasileiro, vai pra lá, tá? Qual é a língua que eles falam lá? Eles falam inglês, eles falam coisa? Como é que São várias... Porque eu tô perguntando isso porque você falou que fez o retiro. Aí eu vai? imagino... Não sei. Mas você tem vontade? Eu tenho, mas aí então, como que funciona isso? Isso que eu queria entender. Lá, a gente contratou um guia que falava em português. Tá. Legal. Eu não falo inglês. Então, as crianças falam. Então, às vezes, eu chegavam crianças falando inglês comigo e eu não entendia direito, aí o guia me ajudava. Para a gente poder entender o que estava acontecendo ali né? Tá. Mas eles falam Hindi, por exemplo, é um dos idiomas que eles falam também. Tá. Então, assim, a Índia, imagina, 2 bilhões de pessoas, né? Nós estamos no Brasil do que 230 milhões. 230 e poucos milhões de pessoas. 2 bilhões. Nossa, é 10 vezes mais. Então, a gente às vezes vê vídeos na internet e fala assim, lá é sujo, lá é não sei o quê, lá não sei o quê. É o hábito, é o jeito. Você não pode ir pra lá dizendo assim, aqui não é como o meu país. Que bom que não é, porque é outro hábito, é outra cultura. Jeito, é uma outra cultura. Então, de novo aquilo, o que eu posso aprender com isso? O que essas pessoas estão me ensinando agora? Uma coisa legal também que eu acho que me marcou pra vida, assim, é uma pergunta que eu fiz lá. Deixa eu ver se eu lembro bem. Eu perguntei assim, por que tinham tantos deuses? Porque tem muitos deuses, né, em todo lugar. E aí me responderam assim, é pra gente se lembrar que Deus está em todos os lugares. Então, não é porque tem muitos deuses que são vários deuses. Tem várias representações pra gente lembrar sempre que tem um Deus. Tá Deus em todos os lugares. Olha que explicação sensacional, né? E aí são coisas que você leva pra vida, né? Isso foi em 2014 pra 2015. E a comida? Já tá na hora de ir de novo. E a comida? Vou levar você comigo. Vamos, eu adoraria, porque eu tenho muita vontade de ir pra Índia mesmo. E a comida? É bem diferente. Eles usam um tempero... Muito, né? Chamado masala, que é muito forte. E aí, nos primeiros dias você gosta, você tá experimentando, mas chega uma hora você não aguenta mais. Não aguenta, nos últimos dias que eu tava lá, eu já não tava aguentando mais aquele tempero. Teu corpo já não tá aguentando mais aquilo, né? Então, você tem que tomar um pouco de cuidado. A água, por exemplo, você nunca vai tomar uma água da torneira. E até o guia nos orientava para, assim, quando você estivesse tomando banho, não escovar os dentes com a água do chuveiro. Olha. Porque às vezes você pode machucar a sua gengiva e entrar uma bactéria na sua corrente sanguínea. Porque a água é suja. A água é suja. Então, a água sempre das garrafas. Ou Coca-Cola na rua. Tá no desespero na rua, não acha? E a latinha era garantida. Olha. Porque você pode ter uma infecção, né, intestinal ali. E você tá escovando o dente lá no chuveiro. Muitas vezes a gente tem o hábito aqui de fazer isso, né? Então lá ele já orienta. Não façam isso. Vai escovar o dente com a água da garrafinha.
Para as pessoas que moram lá, elas estão Ok, acostumadas. Isso, o organismo já tá exato. adaptado, né? Sim, a gente que não, né? Não tem Verdade. os anticorpos, né? Exatamente. Eu acho que você vai pra Índia, Por isso que a gente isso, vê. Não, e é muito louco que a gente hoje vê muito vídeo no YouTube, os caras fazendo aquela No comida TikTok, vídeo, e tá, não sei o que, você falava, Jesus, mas é isso. Eu mando pro Márcio falar, ó, você vai pra Índia comigo. Ele fala, não vou não. Ah, deve ser bem, eu adoro. Porque eu mando só aqueles videozinhos do comida de rua. É. Aqui não tem comida de rua assim também? Exato. Vai aqui na 25 de março que você vai ver os churrascão grego ali com suco grátis e as abelhas voando em cima. É bom demais aquilo. Que legal. Cara, e depois da Índia, foi na mesma viagem que você foi Índia e Israel? Israel foi depois. Não. Eu fiz uma viagem para Israel porque eu sou apaixonado pela história de Jesus, né? E aí eu queria vivenciar os lugares, eu queria ver. Então eu fui fazer uma viagem para Israel. Então, depois disso, dessa viagem, inclusive, foi tão forte para mim essa viagem que eu escrevi um livro chamado Jesus e a Arte de Vencer Desafios. Tem esse livro, inclusive. Jesus as pessoas podem achar muito fácil. No meu site mesmo, as pessoas acham esse livro, Jesus e a Arte de Vencer Desafios. E nesse livro tem uma coisa que lá na época eu fiz, 2015, 2016, que é o QR Code para a pessoa ver vídeos. Então quem tem esse livro vê os vídeos meus lá em Jerusalém. Que legal. Olha, a ideia é genial, agora hein? o QR Code tá super popular, essa você pode tomar, obrigado. que essa aqui não é... Tá abençoada essa? Essa aí não é da torneira lá da Índia, não. Mas ninguém ficou falando palavras negativas perto também, não. A gente fez um carinho nela. E aí foi muito forte para mim ver a fé das pessoas. Claro, muita coisa manipulada, muita coisa turística. Sim. Mas a energia do lugar, né? Não é que Jesus passou aqui. Ele pode ter passado alguns metros para lá, outros metros para cá. Mas foi ali que tudo aconteceu. Foi ali. Então, para mim, foi muito forte. Inclusive, eu atravessei com um barco, que é uma réplica do que eles pescavam na época, né? Os pescadores usavam. E é um barco que Pedro usava para atravessar Jesus, né? Para lá para cá. Os outros pescadores, né? Davam carona para Jesus para atravessar o Mar da Galileia. E você sabe que eu fui lá mergulhar no Mar da Galileia, eu achei que era mar, achei que era água salgada. Não é. É um grande lago de água doce. É um lago. Só que como é muito grande, parece tem as ondas, né? Então, isso foi coisa que eu aprendi lá. Então a gente pegou esse barquinho, atravessou o Mar da Galileia com o barco, e aí você fica imaginando, né? Puxa, ali Jesus andou sobre aquelas águas. Então a energia, assim, é muito... Eu comecei a chorar muito lá na hora, porque eu fiquei muito emocionado. Eu imagino. Nesse livro aqui tem muita coisa bacana, né? E tem aqui a parte que fala sobre a síndrome do impostor. O que é isso, cara? A síndrome do impostor... Isso me chamou a atenção. Eu falei, eu acho que a gente que trabalha com imagem, por exemplo, a gente tem muito disso, né? Eu estava perguntando se você se via tal. E a síndrome do impostor é uma coisa que, pesquisando, eu percebi que eu tenho. Às vezes eu me pego tendo essa síndrome. É uma síndrome onde você se olha e... muitas vezes você acha que você ou não é merecedor daquilo, ou você não é aquilo. Então, eu vou explicar melhor. Por exemplo, uma pessoa está num cargo de uma empresa. Ela fica sempre assim no cargo da empresa. Puxa, mas o Rogério tinha mais talento para estar aqui. Eu só tô aqui por sorte. Eu acho que vão descobrir uma hora que eu não sou tão bom assim. Olha, que loucura. Então, por isso que ela se acha um impostor ou uma impostora. Então, a síndrome do impostor é aquela pessoa que se acha um impostor mesmo, que de repente alguém vai descobrir que ela... não é aquilo. Por exemplo, esses dias eu me peguei, esses dias tem alguns meses, eu lancei esse livro na Bienal do Livro de São Paulo. E eu lancei ele na Bienal do Livro de São Paulo, acho que foi em agosto a Bienal do Livro, né? Junho. E aí eu lancei lá. E logo na semana seguinte, você entrou na lista dos mais vendidos do Brasil, lá pela revista Veja, Publish News. E teve uma semana que ele ficou em primeiro lugar na lista dos mais vendidos. Daí todo mundo falando, William, seu livro tá na lista dos mais vendidos e tal. Aí eu olhei e na hora eu pensei assim, só tá na lista dos mais vendidos porque acho que as outras pessoas não venderam bem. Olha como eu tava me sabotando. E eu sou um terapeuta, eu trabalho com isso, com a mente. Isso é para as pessoas verem que a gente tem que ter o treino mental toda hora. Aí na hora eu parei e fiz assim, não, peraí, se o livro tá na lista dos mais vendidos,
Aí eu comecei a trabalhar a minha cabeça. Eu falei, não, eu fiquei horas escrevendo, eu fiquei ali trabalhando no livro, o livro tá bom sim, as pessoas gostaram, compraram para dar de presente, tá na lista lá, foi merecedor sim. E agradeci por ele estar lá, fiz um agradecimento, assim, mentalmente, né? Sim. E aí eu percebi que a síndrome do impostor tá mais presente na nossa vida do que a gente pode imaginar. Olha como a gente faz isso, né? Às vezes de se sabotar. Tem pessoas que estão num relacionamento, aí o companheiro é super legal, ele diz assim, mas eu não mereço esse companheiro tão bacana assim. Isso que eu ia te falar, não que é? todo mundo tem essa mania. Ai, mas eu não mereço. Nossa, fulano tem sorte na vida. Tem gente que termina por isso. Eu não sou bom pra você, né? Dá essa desculpa. Eu não sou tão bom pra você. Você sabe que outro dia eu ouvi, porque quando eu comecei a namorar a Camila, lá na TV, todo mundo começou, porque aí começa, né? Ai, vocês estão juntos, não acredito, né? Ó, cuida bem dela, viu? Nossa, você deu sorte. Aí começaram a me falar, teve uma hora que me encheu o saco. Falei, vem cá, peraí. Quer dizer, então, que só ela que é legal, só ela que presta. E eu? Só ela que tem que cuidar? Só ela que tem que cuidar. Você acha que eu tô com a pessoa porque eu vou bater na pessoa, eu não vou cuidar? E quer dizer, é ela que tem sorte? Então eu não presto, eu não valho nada. Sabe, eu comecei a fazer meio que brincando. Incomodou, mas de alguma maneira. Porque eu falei, gente, pô, todo mundo, cada um tem o seu... Né? Não espaço. Tem, você tem sorte porque você tá com fulano. Você tem também as suas limitações, você tem também suas expectativas, você também tem os seus sentimentos, não é só o outro. E a gente se pega muitas vezes se podando o talento, a energia positiva, ou até a prosperidade, por achar que nós somos um impostor. Então, o impostor não é o outro que tá achando você, é você que se acha. Você que tá sabotando, né? Quantas vezes eu ia fazer um programa de TV, uma entrevista no rádio, aí depois eu assistia e falava, todo mundo, né, te dando os parabéns, foi muito legal, foi muito legal. E eu assim por dentro, não foi legal, eu tinha que ter falado tal coisa, não foi tão bom. Então a gente se pune muitas vezes com aquele chicotinho, né? Termina uma palestra, eu saía, foi legal, você gostou, foi bom, fez bem pra você. Todo mundo, foi o máximo, as pessoas chorando, eu... Não foi tão boa, eu não falei... Podia ter falado. Nossa, mas se eu fizesse eu engasguei naquela palavrinha. Eu parei de fazer isso. De se punir, sabe? Porque isso só me machucava. E aí eu percebia que eu fiz com o meu coração, fiz com o meu amor. Igual eu vim aqui conversar com você, com o meu coração. As coisas que eu leio, as coisas que eu estudo. E tô dando o meu melhor. E tá tudo bem. Porque às vezes não é a palestra inteira que foi pra pessoa, não foi o podcast inteiro pra pessoa. Às vezes você fala uma frase e a pessoa fala... É o gatilho. Fiz um download. Exato. Porque não é mais ficha que cai, é download. Download. Não é mais a ficha agora. Tá moderno agora, agora é download. Né? Putz, eu fiz um download, o William falou uma coisa, o Rogério falou não sei o quê. Que vê um download, destrava a vida da pessoa. É verdade. Porque alguém falou alguma coisa que nunca ninguém falou pra ela. É verdade. Você sabe que é isso. Eu tô num projeto aí, né, que vai acontecer agora em novembro, final de novembro, até com a Liliane Opperman, com a doutora, e mais uma equipe. E é isso. A gente estava esses dias numa reunião discutindo sobre, né? Poxa, o conteúdo, que tal? Vou fazer não sei o que, o outro. Mas, puxa, precisava de mais isso, aquilo, enfim. E aí, no final, foi dito isso. Falou assim, mas pera lá. Se isso mudar a chavinha, a vida de uma pessoa, esse conteúdo, já valeu a pena. Sim. Se fizer sentido, já valeu a pena. Tem pessoas, às vezes, que vão fazer live e elas ficam tristes porque tinha 15 pessoas. Então... Põe 15 pessoas na sua casa pra te ouvir. É muita gente, dentro da sua casa. É muita gente. Mas por que a gente acha que é pouco? Porque a gente se compara, porque o outro deu 1000. O outro deu 100. Por que a minha deu 15? Ninguém gosta de mim. E aí passa a não valorizar aquelas 15 pessoas que estavam lá. Então... A gente tem que começar a colocar mais a camisa da gratidão. Aí, você falando nisso, eu vou dar um exemplo do Merchan, né? Às vezes você faz um merchan, dá 15 ligações. Você vai lá, você faz um outro merchan no outro programa, dá 500 ligações. Só que nem sempre o que deu 500 vende mais do que deu... Vendeu os 15. Porque às vezes você deu 15 e vendeu 15. Você fez 500, vendeu 2. Olha, tá vendo? Então é isso. É aquele momento, aquele público que está... consumindo o que você está falando ou o que você está fazendo, que tem a ver com aquilo e que vai abraçar. Então, e agora que você já sabe do que eu falo, faz um merchan do meu livro. Você é muito bom nisso. Quantos anos você está no merchan? 22. Então, 22 anos. Depois eu não era nem nascido ainda. Eu vou gravar depois, eu vou postar no meu Instagram o merchan. Ele nem ouviu o que eu falei. Por quê? Que eu não era nem nascido. Lógico ou falar assim, eu sou seu fã desde pequenininho. Pode ser que sim. Eu sou seu fã desde pequenininho. Pode ser que sim, é verdade. Pode ser que seja.
Depois eu vou fazer um merchan desse livro aqui e vou postar lá no meu Instagram. Você é muito bom no que você O faz. meu público... Porque você é muito bom no que você... Ah lá, acha lá no Planeta Amarelo, ó. Ah, O Márcio tá mostrando. planetaamarelo.com.br, que é a nossa loja lá? que vocês acham os livros todos lá. Por que Planeta Amarelo? Porque é um planeta onde só tem prosperidade. Amarelo, o prosperidade. amarelo, por isso que tá aqui amarelo. Isso, amarelo, prosperidade. Que legal, As pessoas escrevem no Instagram pra mim, elas colocam coraçãozinho amarelo. Deve ter gente assistindo agora e mandando coraçãozinho amarelo. Que legal, não sabia. Vou começar a usar mais. Prosperidade, amarelo, prosperidade, alegria. Olha ali o teu puff amarelo. E eu que escolhi essa Exato, cor. Eu quis. Quando eu vi, eu falei, eu quero esse amarelo. Olha eu vi isso, quando eu entrei. Inconscientemente. E toda vez que você olhar alguma coisa amarela, você fala, prosperidade tá pra mim, ó, sinal do universo, prosperidade. Eu faço isso porque vira um treino, né? Se torna uma coisa positiva. Você vê um tênis amarelo, um carro amarelo, você fala, prosperidade. Eu gosto muito de carro amarelo. Pra mim, eu aceito a prosperidade na minha vida. Que bom. Esse negócio das cores é muito legal também, né? Porque é uma brincadeira que eu faço, deu muito certo, né? Mas o sentido amarelo é isso mesmo, é prosperidade. Que bacana. Alegria. Aí você falando nisso, eu lembrei. O Lilás diz que o sentido do Lilás, a cor aura, da né? conexão. Energia boa. O que você achou das cores do nosso logo? Eu gostei. O azul e o lilás. O Quintessência, a gente usa muito essas cores também. O Quintessência, nas aulas do Quintessência, é o roxo, o lilás, o azul. Que bacana. Cara, olha, que aula que você deu aqui, viu? Eu vou que agradeço aqui o convite de vocês, porque a gente poder falar sobre esses assuntos, eles são muito importantes para o dia a dia, não é bobagem, sabe? Você mudar a tua maneira de pensar, você muda uma vida, você muda uma casa, você muda uma família. O Gandhi, Mahatma Gandhi, ele dizia sempre assim, uma pessoa positiva, amorosa, educada numa casa, ele muda aquela casa. Uma casa educada numa rua, muda a rua. Uma rua educada num bairro, muda o bairro. Um bairro educado muda uma cidade. Verdade. E por aí vai. E uma cidade inteira no estado. Então, às vezes a gente tem que olhar para dentro da gente e falar assim, hoje, só por hoje, eu posso ser mais positivo? Só por hoje eu consigo fazer tal coisa? Só por hoje eu posso ser melhor? Então, todos nós podemos ser melhores todos os dias. Só por 1% por dia. Em 100 dias, 100%, minha vida 100% diferente já. Não é o ano que vai mudar a minha vida, não é dezembro, não é o início de janeiro. O que muda uma vida não é o calendário, são atitudes. Então, as atitudes novas agora que vão mudar a tua vida. Porque tem isso, né? Chega final de ano, começa, todo mundo, né? Réveillon, aí virando... Aí me chamam para falar como manter os objetivos. Prometo que agora, na virada, eu vou pular onda e a partir desse ano eu vou fazer isso, isso, eu vou ser assim, eu vou ser melhor, eu vou ser... E as pessoas, 93% não cumprem nada e ficam frustradas com elas mesmas, porque elas fizeram uma lista gigantesca. E não fizeram. Faça objetivos palpáveis, mensuráveis, que você vai conseguir cumprir, ter. Porque sabe o que vai acontecer? Você vai ficar feliz com você. Eu não vou falar para mim que eu vou fazer academia 5 vezes por semana, porque eu não vou. Não vai. Eu posso fazer 2, e ir às 2, e ficar feliz comigo, porque eu cumpri o meu objetivo. Boa. Aproveitando, daqui a pouco o Natal tá aí, né? Natal, final de ano tá chegando. Então, já tá aí, né? 2 coisas. Primeiro, Natal é a época que todo mundo se ama, né? É impressionante. A pessoa fica o ano inteiro sem visitar a mãe, o irmão, sem falar. Aí no Natal aparece lá, amigo secreto na empresa. Exatamente, né? E no Réveillon é a coisa das promessas. Então, a dica agora para as pessoas. Primeira coisa, para virar essa chavinha. Dessas promessas que promete e, como você falou, acaba não cumprindo e fica frustrado. Não é isso que dá a tal da sensação, tipo assim, poxa, eu prometi que ia fazer um monte de coisa, não fiz, e aí eu não começo a me... sabotar, começa a se punir. Eu sou um bosta mesmo, claro. Né? Eu só falo, eu não faço. Eu não consigo, né? Não é assim? Você já fez isso, né, Rogério? Muitas vezes. Muitas vezes eu já fiz isso. Eu tô lendo os olhos dele aqui, ele já fez muito isso. Eu também já fiz. Hoje não mais. Mas eu também já fiz. Né? Então, eu vou dar uma dica. O teu Réveillon pode ser agora, pode ser hoje. Porque se aquilo vai te trazer força, por que tem que ser dia 31 de dezembro? Tá tudo bem se for agora, sabe? A nossa vida, a gente sabe que a nossa vida tá dando errado quando a gente coloca o mais bonito pra visita quando vem em casa e o pior pra gente usar. Então, assim, coloque o melhor pra tua mesa agora,
Imagina você fazendo um jantar, um almoço com seus melhores pratos que estão Isso. lá em cima no armário para quando vem visitas. Que não faz o menor Não sentido. faz, porque o que você está mandando pro universo? Que o pior é para você. Eu Comprou uma roupa, já usa amanhã, já usa para ir pro trabalho, passa um batom, vai diferente, as pessoas vão falar assim, ué, nossa, para onde você vai depois daqui? Não é assim que as pessoas falam? Exato, nossa. Então, por quê? Porque você mudou tua vibração. Então, se dá o melhor. Não é se dar o melhor numa festa, não é se dar o melhor só no Natal, não é só se dar o melhor no Réveillon, é você fazer as coisas boas. Ai, nossa, a taça tá lá em cima guardada para quando vem visita. Aí você toma água no copão de requeijão lascado em cima, que energia que você tá mandando pro universo. O pior é para mim e o melhor é pro outro. Exato. Então, é fazer o melhor já. Isso é o primeiro passo para a prosperidade. Se dar o melhor, se amar. Por isso que eu uso muito a frase, eu me amo e tá tudo bem. Porque eu me dou o melhor, me coloco no melhor e só aceito o melhor. Então, toda vez que vem qualquer coisa para tua vida, é porque você aceitou qualquer coisa. Exatamente. Aceitou. Que você, pra gente encerrar aqui, que você tá fazendo palestra ainda, curso, tá dando algum curso? Você tá com curso online? Então, eu faço o curso Quintessência, que é o curso sobre lei da atração acelerada. Esse você faz. É. Ele é online? Ele é online. A gente tem mais de 75 mil alunos online. Que legal. 75 mil alunos? Rumo aos 100 mil alunos. E as pessoas, elas transformam muito a vida delas. Então, a gente tem muito vídeo assim que as pessoas me mandam com a chave do apartamento, na concessionária, né, com o carro zero, falando, eu sou Quintessência. Eu tava em Campos do Jordão domingo, aí andando na rua assim, tranquilo, distraído, uma mulher grita assim, sou Quintessência! Eu falei que ia te conhecer na rua. Ela disse que ela ia me encontrar. Na rua? E aí ela tava com o marido dela, né, ela disse assim, eu falei pra ele, como seria se eu encontrasse o William Sanches aqui? Aí ela começou a chorar. Então, isso acontece muito. Muitos depoimentos de pessoas. E assim, minha grande missão é mostrar para as pessoas mesmo como elas podem ser mais prósperas, destravando sentimentos negativos e entrando no fluxo da prosperidade, porque a prosperidade é um direito nosso. Quando a gente não acessa o fluxo da prosperidade, é porque a gente está com algum programa interno que a gente não está conseguindo ver a prosperidade. E se você está com algum programa interno, você tem que começar a olhar, desprogramar isso e programar no sentido da prosperidade. Isso. Um dos nossos trabalhos é justamente fazer isso. As pessoas me acham muito fácil no meu site, williamsanches.com.br. Me acham no YouTube, William Sanches. Só digitar aí, Instagram, William Sanches. Para fazer o curso é só te achar lá e tem toda a informação. E tem muito conteúdo gratuito. 95% do nosso conteúdo é gratuito. Que bom. E eu dou 5 aulas gratuitas do Quintessência. Eu dou 10 horas. Cada aula tem 2 horas. Nossa. Eu dou 10 horas de curso gratuito. Aí depois, se a pessoa quiser continuar, ela se matricula, né? Mas só ali as pessoas já destravam a vida delas. Que maravilha. E você continua fazendo palestras lá no Perseverança, Faço palestras lá. Lá no Perseverança, eu amo estar lá fazendo palestras. E lá também é algo que às vezes eu penso assim, Deus, eu sou um instrumento e agora me ajuda a falar o que a pessoa está precisando ouvir. Eu faço muito isso. E às vezes preparo a palestra, chego lá e falo outra coisa. Eu falo, então tá tudo bem, era o que as pessoas estavam precisando ouvir. É isso aí. Então eu espero que você que está assistindo a gente agora, também alguma coisa aqui que saiu daqui hoje pode ter tocado teu coração, te ajudar. Eu tenho certeza que sim, eu tenho certeza. Você me chama mais vezes para Claro, você é nosso convidado de honra aqui, sempre. Instagram, @William Sanches Oficial. William com W, com 2 L's, William Sanches Oficial. YouTube, William Sanches Oficial, e o site www.williamsanches.com. É só .com mesmo? É, mais fácil. Chique, né? .com. William, gratidão pela sua presença. Espero de verdade que você volte mais vezes. Eu vim, sim, tenho um carinho muito grande por você. E muito obrigado pelo livro, com a dedicatória, gente. Tem uma dedicatória não conta que ele fez. Eu não vou contar. Uma dedicatória muito bonita aqui no livro para mim. Olha, eu queria falar uma coisa, deixar registrado aqui, que eu também admiro muito em você o amor que você tem pelos animais. Eu tenho mesmo. A gente sempre conversava, né, sobre os animais. Verdade. Que eu vou te falar, cara, eu sempre tive, desde pequeno, eu fui criado no interior, né? Então lá, geralmente quem é do interior tá acostumado com vários animais ali, coisa e tal. Mas depois da minha adolescência pra frente, que eu realmente eu me engajei assim, peguei um amor muito grande. Porque eles são seres iluminados, né? Uma vez eu vi o Chico Xavier dizer uma coisa muito bonita. Ele disse assim, nós estamos para os animais como os anjos da guarda estão para nós. Exatamente, é isso que eu falo.
Se a gente tem a oportunidade de proteger e servir, por que a gente vai... Vamos ajudá-los. Né? William. Obrigado. Muito obrigado, gente, ó. Sigam lá o William, sigam o nosso Instagram, que é @onthecast_podcast. Quem quiser seguir o meu, @Moreto Rogério, Moreto com 2 T's. Semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio sensacional. Quem quiser, tiver dúvidas também do assunto aqui, pode mandar na descrição aí as perguntas nos comentários que depois o William responde. Cara, obrigado, gratidão. Mesmo. Obrigado. Obrigado mesmo, amigo. A gente volta. Um beijo, fiquem com Deus. Valeu.